Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta agora para mais uma aula de Física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e hoje é o dia que nós teremos a nossa aula de revisão e avaliação. Portanto, vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal, estamos de volta agora para a nossa aula de revisão aqui da unidade 2. Vamos então relembrar alguns conceitos muito importantes que nós estudamos durante essa unidade, como por exemplo, o calor. O calor é uma forma de energia. Na verdade, o calor é a energia térmica em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo com menor temperatura. E aí você vê na imagem dois corpos, um com 80 graus Celsius e o outro com 30 graus, e o fluxo de calor vai do mais quente para o mais frio. Algumas observações sobre esse calor. Calor é uma forma de energia, já falamos, não esqueça, é importante. O calor é energia em trânsito entre corpos com diferentes temperaturas. E lembre-se, sempre do mais quente para o mais frio. Também, junto com a definição de calor, é importante que nós conheçamos também a definição de equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico, pessoal, ele vai acontecer quando dois corpos, depois de trocarem calor, dois corpos com diferentes temperaturas, eles são colocados um próximo ao outro, colocados em contato, e aí um vai ceder calor para o outro até que eles fiquem com a mesma temperatura. Ao atingir a mesma temperatura, eles também atingem aquilo que a gente chama de equilíbrio térmico. Então é isso, pessoal, esse conceito importante aí da nossa calorimetria. E agora nós vamos saber que existem dois tipos de calor. É o calor sensível e o calor latente. Aqui no calor sensível, você pode perceber que não há variação de temperatura e também não há mudança de estado físico, ou seja, há variação de temperatura. Eu falei que não, mas, na verdade, no calor sensível, existe variação de temperatura, ou seja, o calor sensível faz com que a temperatura do corpo, ela aumente ou diminua, Há uma variação de temperatura, mas sem mudança de estado físico. Já no calor latente, nós teremos exatamente o inverso. Não vai haver mudança de temperatura e haverá, então, a mudança de estado físico. E aí está a diferença básica entre o calor sensível e o calor latente. Nesse caso, então, o calor pode ser sensível, quantidade de calor fornecida a um corpo para que ele apenas gere variações de temperatura, sem produzir mudança de fase ou mudança de estado. Calor latente, quantidade de calor fornecida a um corpo que produz mudança de estado físico. Não esqueça dessa diferença. Vamos falar do calor sensível com a equação fundamental da calorimetria. Esse tipo de transmissão de calor, o calor sensível, por calor sensível, ele pode ser calculado através de uma equação. A equação está aí para você. Quantidade de calor Q é igual a M vezes C vezes ΔT, onde o M é a massa do corpo, medida em quilogramas, certo? O C é o calor específico, que é medido em caloria por grama a grau Celsius, só a unidade usual, e a variação de temperatura medida em graus Celsius ou ainda em Kelvin, que é a unidade do Sistema Internacional. A quantidade de calor, como o calor é energia, é medida em Joule, no SI, ou em calorias, que é a unidade mais usual. Algumas observações importantes. A unidade de caloria é reflexo da antiga ideia de que o calor fosse um fluido invisível chamado de calórico. A caloria é definida como a quantidade de calor necessária para alterar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E aí a nossa famosa relação entre caloria e joule. Uma caloria é 4,18 joules. O calor específico, ele é a quantidade de calor requerida para alterar a temperatura de uma unidade de massa da substância em 1 grau Celsius. E aí, essa grandeza do calor específico, ela é muito utilizada principalmente aí para retirar calor, como no sistema de arrefecimento de um motor de um carro, onde se usa a água,
que tem um alto calor específico, para que ela retire calor do motor para que ele não superaqueça. Aí nós temos calor específico da água. É uma quantidade relativamente pequena de água, absorve uma grande quantidade de calor, para haver uma elevação correspondente pequena de sua temperatura, né? E o calor específico da água é uma caloria por grama grau Celsius, é um valor alto de calor específico, por isso é tão difícil, por isso que precisa de muita energia para aquecer a água ou para retirar calor da água, né? Para aquecer, para resfriar, a gente precisa de muita energia. Bem, voltando a falar do calor latente, de novo, né, e colocando para vocês, não há variação de temperatura, certo? E ele é responsável pela mudança de estado físico da substância. A equação para calcular, então, o nosso calor específico é Q igual a mL, onde o Q é a quantidade de calor, medida em joule ou caloria, o M é a massa, medida em quilograma ou grama, e o L é o calor latente, que é medido em joule por quilograma no sistema internacional ou caloria por grama na sua unidade usual. Agora vamos resolver um exemplo aqui de calorimetria. Nós temos aí o nosso exemplo primeiro de calorimetria, é um corpo de massa de 200 gramas, ele é constituído por uma substância de calor específico 0,4 caloria por grama grau Celsius. Determine, letra A, quantidade de calor que o corpo deve receber para que sua temperatura varie de 5 para 35 graus. E letra B, quantidade de calor que deve ceder para que sua temperatura diminua de 15 graus. Aqui nós temos a solução, né, pessoal? Olha só, os dados da questão são os seguintes. A massa da substância, 200 gramas. O calor específico da substância, 0,4 caloria por grama grau Celsius. E a variação de temperatura é de 30 graus, porque a gente diminui a temperatura final da temperatura inicial, 35 menos 5 é igual a 30. Usando a equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc delta T, o M é 200, o C vale 0,4, a variação de temperatura vale 30. Multiplicando aqui 0,4 vezes 30, a gente encontra 12, e 200 vezes 12, 2.400 calorias são necessárias para elevar a temperatura desse corpo em 30 graus. Resposta da letra A. Resposta da letra B. O significado de diminuir a temperatura em 15 graus é que o ΔT vale menos 15. Menos porque a temperatura diminuiu e 15 graus a quantidade que ela baixou. Usando novamente a equação fundamental da calorimetria aqui, a massa do corpo continua sendo 200, seu calor específico continua sendo 0,4, mas agora a gente tem uma variação de temperatura de menos 15. Ao multiplicar 0,4 por menos 15, o resultado aqui é menos 6, tá? E menos 6 multiplicado por 200 vai dar uma quantidade de calor de menos 1.200 calorias. O sinal de menos tem o seguinte significado. Significa que o calor foi retirado desse corpo. Esse corpo não recebeu calor, não recebeu energia. A energia foi retirada dele, por isso ele diminuiu sua temperatura em 15 graus. Ok, pessoal? Aí nós aqui encerramos com essa parte de calorimetria e vamos agora para as máquinas térmicas. As máquinas térmicas, pessoal, são máquinas capazes de converter calor, que é energia, né, em trabalho, que também é energia. Então, uma máquina térmica ela usa o calor para produzir trabalho. Elas funcionam em ciclos e utilizam duas fontes de temperaturas diferentes. Uma fonte quente, que é de onde recebem calor, e uma fonte fria, que é para onde o calor que foi rejeitado é direcionado. Nós temos aqui o esquema de uma máquina térmica para mostrar para você. Ela tem lá em cima, ó, ela tem uma fonte quente. O que significa essa fonte quente? É de onde tira o calor, de onde ela recebe energia. A máquina, então, produz uma certa quantidade de trabalho com essa energia que ela recebe. Só que ela não consegue transformar toda a energia em trabalho. E aí uma parte da energia que ela recebeu, ela transfere para a fonte fria. Ou seja, é descartada, ela não utiliza. É uma energia desperdiçada.
É claro que, como toda máquina, ela tem a sua eficiência e o seu rendimento. E aí nós vamos aprender agora como é que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica. Veja só, o rendimento das máquinas térmicas é uma grandeza adimensional, significa que não tem unidade, e é dada pela razão entre a quantidade de trabalho mecânico extraído de uma máquina térmica e a quantidade de energia fornecida a ela em forma de calor. Então está aí a equação, o rendimento, que é representado pela letra grega nu, é igual a tal, que é a letra grega também, esse Tzinho aí, parece um T, mas é uma letra grega, é trabalho dividido pela quantidade de calor que ela recebeu da fonte quente. Temos aí para mostrar para você um esquema, né, de uma máquina térmica, certo? Onde ela queima combustível para aquecer uma caldeira com água. A água sob pressão faz movimentar um cilindro, né, onde tem um pistão, e aí é produzido movimento mecânico. Esse movimento mecânico pode ser transformado em eletricidade, por exemplo, né, para transformar aí a energia térmica em eletricidade. Quanto maior o rendimento de uma máquina térmica, maior será a sua eficiência. Em outras palavras, uma máquina térmica eficiente é aquela que produz mais trabalho consumindo menos quantidade de recursos energéticos. E aí nós temos esse esquema aqui, comparando duas máquinas térmicas que estão trabalhando entre duas fontes de calor. Uma a 1200 Kelvin, né, a primeira máquina, e a outra fonte, a fonte fria, a 400 Kelvin. Observe que essas máquinas, elas recebem calor, transformam uma parte em trabalho e outra parte é rejeitada. Essa aqui, por exemplo, recebe 300 joules, 200 ela produz trabalho, 100 ela rejeita, 200 mais 100 lá dá os 300 que ela recebeu. Aqui, essa outra máquina recebe 400, certo? Produz 300 de trabalho e rejeita 100 para a sua fonte fria. Querendo calcular o rendimento de cada uma, eu utilizo a fórmula, né? Trabalho dividido por quantidade de energia que ela recebeu da fonte quente. Para a primeira máquina, por exemplo, seria 200 dividido por 300, e na segunda máquina seria exatamente 300 dividido por 400. Aí a gente pode comparar qual das máquinas seria a mais eficiente. Continuando, pessoal, olha só. Além disso, as transformações termodinâmicas sofridas pela substância de trabalho são cíclicas. Isto é, ao final de cada ciclo voltam a apresentar os mesmos valores de pressão, volume e temperatura. No caso de uma máquina térmica, esse fluido de trabalho é o vapor d'água, por exemplo. Naquele esquema que eu mostrei lá, onde a caldeira aquece a água, o que faz o êmbolo se movimentar, o pistão, é o vapor de água sob pressão. E aí tem uma certa pressão, tem uma certa temperatura, tá certo? E tem um certo volume ali. São as três variáveis de estado. E aí nós temos o gráfico para mostrar para você de uma transformação cíclica. De A para B, mantendo a pressão constante, de B para C, diminuindo a pressão, mas aumentando o volume, ainda, né? De C para D, diminui o volume e a pressão é constante. De D para A, diminui o volume e a pressão aumenta e volta para o ponto inicial. É um ciclo. Em decorrência desse ciclo, e de acordo com a primeira lei da termodinâmica, o rendimento obtido por uma máquina térmica é dado por N igual a 1 menos quantidade de calor da fonte quente dividido pela quantidade de calor da fonte fria dividida pela quantidade de calor da fonte quente. 1 menos QF sobre QQ. Tá certo? Por quê, pessoal? Quantidade de calor da fonte quente menos quantidade de calor da fonte fria nada mais é do que o trabalho, né? Nada mais é aí do que o trabalho ali, ó. Certo? Então, a gente modificou um pouco aquela equação trabalho sobre quantidade da fonte quente e encontrou uma outra equação que depende das quantidades de calor. Vamos para o exemplo número 1 sobre máquinas térmicas. As máquinas térmicas, em geral, funcionam em ciclos. Em cada ciclo, elas absorvem calor de uma fonte quente, produzem trabalho e cedem calor a uma fonte fria. Considere uma máquina térmica que efetua 5 ciclos por segundo. Em cada ciclo, olha só, a energia recebida 300 joules
rejeita 180 para uma fonte fria. E aí, o que eu quero aqui? Primeiro, calcular o trabalho em cada ciclo e depois o rendimento da máquina. Pessoal, para calcular o trabalho, basta eu subtrair a quantidade de calor da fonte quente da quantidade de calor da fonte fria. Então, basta subtrair 300 de 180, que a gente encontra o trabalho aqui, que é de 120 joules. Porque ela recebeu 300, desperdiçou 180, então ela utilizou para fazer trabalho de 120. Basta diminuir lá 300 de 180. E para calcular o rendimento, eu vou dividir aqui o trabalho, ó, o trabalho foi 120, então eu vou dividir o trabalho pela quantidade de calor da fonte quente, a quantidade de calor da fonte quente é 300, então está aqui, ó, 120 dividido por 300, simplificando, 4 dividido por 10, dá um rendimento de 0,4, ou em porcentagem, né, que é como se dá o rendimento, de 40%. Aí nós resolvemos, então, esse exemplo encontrando o trabalho e o rendimento da máquina. Agora, para que as máquinas térmicas se tornassem mais eficientes, né, foi instituído um ciclo que a gente chama de ciclo de Carnot. É o que a gente vai falar agora, pessoal, o ciclo de Carnot. Olha, até meados do século XIX, acreditava-se ser possível a construção de uma máquina térmica ideal, que seria capaz de transformar toda a energia fornecida em trabalho, obtendo um rendimento total de 100%. Mas isso é impossível. O ciclo de Carnot, então, foi instituído para que uma máquina térmica tivesse o melhor rendimento possível. E aí está, então, o ciclo de Carnot. São 4 processos, certo? Processo de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. É um ciclo, tá? Com processos bem definidos. Para demonstrar que não era possível uma máquina ter 100% de rendimento, o engenheiro Nicolas Carnot propôs uma máquina térmica teórica que se comportava como uma máquina de rendimento total, estabelecendo um ciclo de rendimento máximo, que mais tarde passou a ser chamado de ciclo de Carnot. Aí está em detalhes do ciclo de Carnot, né? A transformação de A para B é uma expansão isotérmica, de B para C é uma expansão adiabática, de C para D uma compressão isotérmica e de D para A uma compressão adiabática. Em cada um desses ciclos, o sistema troca ou não troca calor com o meio, né? E produz ou não produz trabalho. Está tudo bem definido aí. De A para B, tem produção de trabalho, realiza trabalho. De B para C, ainda realiza um pouquinho de trabalho. De C para D, já absorve trabalho da vizinhança. E de D para A, também absorve trabalho da vizinhança. Numa máquina de Carnot, a quantidade de calor que é fornecida pela fonte de aquecimento e a quantidade cedida à fonte de resfriamento são proporcionais às suas temperaturas absolutas. Então, a gente pode estabelecer essa expressão, Q2 dividido por Q1 é proporcional às temperaturas da fonte fria, T2, e da fonte quente, T1. Fazendo uma pequena transformação matemática, nós podemos, então, estabelecer para a máquina de Carnot um rendimento que é 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a temperatura absoluta da fonte de resfriamento e T1, temperatura absoluta da fonte de aquecimento. Com isso, se conclui que para que haja 100% de rendimento, todo o calor vindo da fonte de aquecimento deverá ser transformado em trabalho, pois a temperatura absoluta da fonte de resfriamento deverá ser 0 Kelvin. Como 0 Kelvin não existe, né, pessoal? Daí conclui-se que o zero absoluto não é possível para um sistema físico. Exemplo agora para a máquina de Carnot. Uma máquina térmica que funciona obedecendo o ciclo de Carnot consegue teoricamente obter o máximo rendimento possível. Qual o rendimento máximo teórico de uma máquina de Carnot a vapor, cujo fluido entra a uma temperatura de 560 graus Celsius, temperatura da fonte quente, aqui é o T1, e abandona o ciclo a 200 graus Celsius, aqui, temperatura da fonte fria, temperatura T2. Na solução, o rendimento 1 sobre T2, 1 menos T2 sobre T1. Só que T2 e T1 tem que ser transformado para Kelvin, não pode usar em Celsius. Por isso eu estou somando aqui, ó, 200 mais 273, 200 é a temperatura da fonte fria, mais 273 para transformar em Kelvin.
Aqui embaixo, 560, a temperatura da fonte quente, mais 273 para transformar em Kelvin. Fazendo essas contas, pessoal, aqui eu vou obter 473 dividido por 800, aqui ó, dá 3, 7 mais 833. 473 dividido por 833 dá 0,567. 1 menos 0,567 dá 0,432. E aqui está o nosso rendimento para a máquina de Carnot, que é de 43,2%. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui a segunda parte da nossa revisão. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, e a gente se encontra aqui numa próxima oportunidade. Tchau!